Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje e nos vídeos seguintes, eu vou dar dica para vocês que trabalham com a disciplina Tecnologia e Inovação, Programação, Robótica, Atividades Maker ou alguma outra disciplina parecida. Para você que está sem ideias, que caiu de paraquedas na disciplina, não sabe o que vai fazer, então nesse vídeo e nos seguintes eu vou apresentar para vocês passo a passo, aula por aula, o que você pode trabalhar de forma dinâmica, interativa, divertida. Então me acompanhe, que esse vídeo foi feito para você. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu costumo trabalhar ao longo do ano. Eu dividi a matéria em 3 frentes, vamos dizer assim, 3 módulos, que são os seguintes: programação, robótica e prática maker. Essas 3 frentes, ou esses 3 módulos, eles estão interconectados. Então eu não vou trabalhar só uma parte primeiro, depois vou para outra, depois vou para outra. Não. Eu vou fazendo assim, eu vou alternando entre uma e outra. Eu falo um pouco de programação, o básico, já vou para robótica, apresento para eles o básico. Depois a gente faz alguma atividade maker, depois vai para robótica de novo, vai para maker, vai para programação, vai para robótica, programação de novo e etc. Ou seja, vai passeando de uma para outra, porque no final a gente vai ver que elas estão interconectadas. E o que a gente vê em cada uma delas? Vou falar aqui rapidamente. Em programação, a gente vê primeiro os conceitos básicos de programação, o que é programar, compilador, etc. Algoritmo, conceito de algoritmo, de forma bem lúdica. Fluxograma, que é uma linguagem gráfica bastante utilizada. E a linguagem C. Daí você poderia perguntar, por que linguagem C? Tem tantas linguagens aí no mercado, Python, Java, etc. Por que logo a linguagem C? Eu te respondo dizendo o seguinte: a gente vai usar a linguagem C porque no outro módulo, que é robótica, a gente vai usar Arduino. E o Arduino, ele necessita da linguagem C. Então, ao estudar a linguagem C em programação, automaticamente a gente está preparando para usar o Arduino na parte de robótica. E por que o Arduino? A gente poderia trabalhar com Lego, poderia trabalhar com outros dispositivos, tem vários aí. Eu trabalho Arduino porque, primeiro, porque eu já tenho uma certa experiência com Arduino, porque o Arduino ele está presente em várias escolas que receberam kits do governo, pelo menos aqui em Minas Gerais, né? Então eu achei mais conveniente. Além do que o Arduino ele é barato, os componentes, sensores que a gente liga nele são baratos. Lá na escola tem muitos e eu tenho outros também para complementar. Então vale a pena. Você vai ver que você consegue fazer um kitzinho de robótica usando Arduino com R$100 e poucos, caso a escola não tenha. Então a gente vai ver aqui em robótica o básico de Arduino, como que ele funciona, sensores que a gente conecta no Arduino, atuadores, componentes eletrônicos diversos como LEDs, motores, etc. A gente vai começar com programas simples, básicos, como por exemplo acender um LED durante 1 segundo e apagar, e depois ir mexendo na temporização dele. Depois a gente vai fazendo programas mais complexos, semáforo, usando outros componentes e assim sucessivamente. Na parte maker, na prática maker, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é muito interessante, é uma das partes onde o aluno mais participa, porque é aqui que ele vai cortar, lixar, furar, colar. A gente faz isso utilizando palitos de picolé, papelão, garrafa PET, canudos, material descartável. O ideal seria ter um laboratório maker na escola, na instituição, mas nem todos têm, infelizmente. Então, o que a gente faz? A gente improvisa na sala de aula mesmo. Eu levo o que eles vão utilizar no dia, eu levo mini retífica ou mini furadeira, que ela não tem uma capacidade tão forte, de uma potência tão grande, nem pode ter, porque eu estou lidando com alunos, né, muitos deles do ensino fundamental, então a gente não pode levar nada muito cortante para a escola. Aí eu uso uma furadeira que não é tão potente, mas que atende aos nossos objetivos da aula, alguma outra coisa para cortar de leve, e com isso eles montam várias coisas, vários dispositivos. Por exemplo, a gente montou o mecanismo de Jansen,
a gente fez uma garra pantográfica, a gente fez engrenagem de papelão. Dá para fazer muita coisa. E com isso a gente aprende os princípios mecânicos básicos, a gente aprende a construir autômatos. Então é muito legal. Enfim, com o tempo a gente vai começar a unir as três coisas: programação, robótica e prática maker. De modo que lá para o final do ano, o aluno já vai estar programando no Arduino e realizando práticas maker, fazendo alguma coisa. E o legal é que ele vai fazer isso em grupo, ou seja, a gente vai estimular o trabalho em grupo, em equipe, que é importante. Então, de uma forma geral, é isso que eu costumo trabalhar nessa disciplina: tecnologia e inovação, ou também dá para trabalhar em robótica ou alguma disciplina do tipo. Agora eu vou especificar aula por aula o que a gente pode fazer na primeira aula. E já adiantando, na aula inicial, na aula de abertura, você pode mostrar para o aluno exatamente isso que eu estou mostrando aqui, ó. Que a gente vai trabalhar programação, conceito de algoritmo, fluxograma, linguagem C, robótica, Arduino, sensores, atuadores, componentes eletrônicos e a prática maker: cortar, lixar, furar, colar. A gente vai ver princípios mecânicos básicos, construir autômatos e etc. Então isso aí tudo dá para falar na primeira aula.